Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Ficais aqui nessa tarde com a boa e bendita palavra do Senhor, que viva no Salmo 70, diz assim: apressa-te, ó Deus, a me ajudar. Apressa-te, ó Deus, livrar-me dos homens maus. Nessa tarde, eu falo com os irmãos, quem está aí do outro lado, irmão, pai, mãe, filho, que espere com paciência, que Deus ele tem um milagre para nos dar, tem a vitória, mas em primeiro lugar ele tem a salvação, porque a salvação que é importante. A gente pode ter tudo aqui na terra, mas se a gente não tiver a salvação, nada temos, porque a Bíblia diz que Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quando Saulo era perseguidor do povo de Deus, ele perseguia, matava os crentes, pedia carta para ir para várias cidades. Teve um dia que ele pediu carta para ir para Damasco e foi o último dia que ele perseguiu os cristãos. Quando ia naquele caminho, ele e mais 2 cavaleiros, diante do Senhor apareceu diante de Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo caiu do cavalo e aqueles companheiros dele ficou ali sem saber. E Saulo ficou cego. Apareceu Jesus e Jesus falou para ele assim. Ele disse: quem és tu? E ele disse: sou eu, o Deus dos crentes. Sou eu, Jesus. Por que me persegue, Saulo? Porque a Bíblia diz que perseguir os crentes está perseguindo o próprio Deus. E Saulo, sem saber, cego, foi levado para uma cidade de Damasco. Chegando ali, Deus enviou Ananias e disse: vai lá, Ananias, rua tal, tal, e vai lá e ora por um homem chamado Saulo. E Ananias conhecia quem era Saulo, sabia que Saulo matava os crentes. E Ananias disse: mas Deus, eu não vou lá não, ele é um perseguidor. E Deus falou: vai lá. E quando Ananias chegava, ele já sabia. E Ananias entrou e fez a oração. E Saulo chegou. E daquele momento, Saulo não passou mais a ser Saulo. Saulo passou a ser Paulo. E aí ele era perseguidor, passou a ser perseguido. Quem persegue vai ser perseguido. Não adianta abolir com ungido. Tudo que plantou, ele colheu. Mas ele não desistiu do que Deus mandou ele fazer. Ele não desistiu da palavra. E ele foi, pregou o evangelho. E pregava. E quando as pessoas, os sacerdotes, as pessoas queriam perseguir ele ia daquela cidade, ia para outra cidade, mas nunca deixou de levar o evangelho. Ele pagou um alto preço pela palavra de Deus, porque quem persegue paga um alto preço. Não adianta perseguir as pessoas, não adianta querer matar crente, não adianta querer perseguir crente, impedir os crentes, porque Jesus ele vinga. Porque o vingador se chama Jesus Cristo. A palavra dele disse: olha, clamai, responder-te-eis, anunciar-te-eis coisa grande e firme que não sabe. Aleluia. Quando ele foi perseguir, ele não sabia que ia ser perseguido depois. Mas Jesus disse: vá e faz a minha obra. E ele foi.